Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Cálculo 2. Hoje vamos começar o último assunto da nossa disciplina. São integrais múltiplas, que está no capítulo 15 do nosso livro base da disciplina. Bom, primeiro a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a integral definida, né? A integral definida, na verdade, a integral ela é utilizada para determinar áreas, né? Uma grande aplicação das integrais é justamente o cálculo de áreas, né, de sólidos, né, de algumas regiões geométricas, né? E com ela vem a partir do conceito da soma de Riemann, né? Ou seja, o que diz? Se a função f de x ela é definida em um determinado intervalo, né? Ou seja, ela é definida em valores de x entre a e b, tá? Então, o que a gente faz? A gente subdivide esse intervalo de a e b em n subintervalos, né? Ou seja, intervalos de x e menos 1 até xi, né? Onde cada intervalinho desse tem um comprimento igual, ou seja, você tem uma determinada área, deixa eu mostrar aqui para vocês. Você tem uma determinada área, tá? E você que está entre A e B, e você vai dividir este intervalo A e B em subintervalos. Tá? Que aqui ele falou em N subintervalos de comprimentos iguais, né? Onde o comprimento vai ser, ele chamou de ΔX, ou seja, aqui eles em relação ao eixo X e aqui em relação ao eixo Y, tá? E que este intervalo A e B, ele foi dividido em N subintervalos, tá? Ou seja, N cada intervalinho desse aqui, tá? Em que esses subintervalos, eles são iguais, e ele chamou de ΔX, onde ΔX, tá? O valor de cada intervalo desse é o valor total do intervalo, tá? Que é B menos A, dividido por N, que é o número de intervalos, tá? E aí a gente pode definir determinados pontos de amostragem, né, que ele chamou de XI, em que esses pontos de amostragem, eles estão nesses intervalos, né? Então, por exemplo, eu tenho um ponto de amostragem aqui, outro ponto aqui, tá? E em cada subintervalo desse, tá bom? Então, o que ele diz, tá? Ele diz que o somatório do valor de f, né, ou seja, do valor da função aqui, né, no eixo y, em cada ponto arbitrário desse x, né, ou seja, aqui eu tenho um f, aqui eu tenho um valor de f, aqui eu tenho outro valor de f, aqui eu tenho outro valor de f, aqui outro valor de f, tá? Então, se eu somar, tá, o valor da função em cada um desses pontos e multiplicar, eu multiplico o valor desse ponto, né, o valor da função nesse ponto arbitrário, e multiplico pelo valor da área, né, do comprimento, ou seja, deixa eu mudar a cor aqui, eita. Eu vou mudar a cor do pincel. Então, se eu pego o valor de cada área dessa e multiplico pelo valor da função, né, em um x qualquer, né, numa amostragem qualquer, que pertence a cada intervalo, tá? Então, eu pego o comprimento daqui, o ΔX, e multiplico pelo valor da função aqui. Então, se eu somar cada um desses valores, desses produtos, tá? Eu tenho isso aqui, ele representa dessa forma aqui. Somatório do produto da função nesse ponto de amostragem qualquer, vezes
o comprimento do intervalo, tá? E isso para cada intervalinho, né, de 1 até n, tá? Aí o que que acontece? E ele diz assim, que o limite dessa soma quando n tende ao infinito, ou seja, quando o n tende ao infinito, se eu tenho no intervalo a e b, eu vou dividir cada intervalinho em valores muito pequenininhos, em valores infinitesimais, tá? Muito pequenininhos, né? Então, quando eu calculo o limite desta função aqui de 1 até n, quando n tende ao infinito, é a mesma coisa que eu calcular a integral desta função x no intervalo de a e b, tá? Ou seja, é como se eu tivesse o valor da integral é o valor desta soma aqui, ó, de cada intervalinho. Porque como o valor... Por que que aqui ficou o valor da função e não a função vezes o intervalo? Porque esse intervalo aqui, ele vai ficar muito pequenininho. Ele vai ficar muito pequenininho. Então, vai ficar tendendo a zero, né? Um valor muito pequeno. Então, ele vai contar só com o valor da função. Tá certo? Demorando para passar por causa da minha internet, que tá péssima. Bom, enquanto não roda, vamos por aqui. Foi isso que eu falei aqui, olha, que eu mostrei lá, tá aqui, né? Quando eu tenho, né, uma função que ela tá sempre positiva, sempre maior ou igual a zero, essa soma, né, de Riemann pode ser interpretada como a soma das áreas dos retângulos aproximadores dessa figura aqui. Ou seja, eu tenho esta função, né, que tá em azul, em que essa função ela é sempre positiva, tá? E eu vou dividir, abaixo dessa função, eu vou gerar vários retângulos, tá? Vou gerar vários retângulos, né? Então, a integral dessa função no intervalo a e b é como se fosse a soma de todos esses retângulos, tá? Ou seja, a integral dessa função entre a e b, ela representa a área abaixo da curva, ou seja, a soma desses retângulos. E se cada vez eu diminuir mais o valor desse retângulo, mais eu vou me aproximar do valor real dessa área, tá? Bom, agora quando eu tenho integrais duplas, né, sobre retângulos, como calcular, né, volumes e integrais duplas, tá? Então, da mesma forma como a gente pensa no cálculo da integral com apenas uma integral, né, uma integral simples, tá? A gente também vai considerar uma função que tem duas variáveis, tá? Deixa eu ver se já mudou aqui. Tem horas que realmente não funciona a minha internet, gente. Vamos lá. Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma função de duas variáveis, tá? Que ela é definida em um retângulo fechado, tá? Ou seja, eu tenho essa função f de xy, né? Que é a função z, tá? Que tá no eixo z, tá? E que essa função aqui, ela é definida em um retângulo, tá? É como se esse r aqui, esse retângulo, fosse o domínio da função, tá? Ou seja, esta função f de x e y, ela está dentro deste retângulo aqui, tá bom? Então, qual é o retângulo? É o retângulo, a área desse retângulo, a área do retângulo é base vezes altura, né? Então, eu vou pegar o valor da base e o valor da altura. Então, é B e A, né? Vezes C e D, tá certo?
Então, aqui eu vou ter o domínio da função. Eu tenho a função tem as duas variáveis x e y, que pertencem aos reais, né? Em que o x dessa função ela tem que ser menor ou igual a b e maior ou igual a a. E o y tem que ser menor ou igual a d e maior ou igual a c, que é como está aqui, ó. Aqui o y, que está entre c e d, e o x, que está entre a e b, tá? Aí, inicialmente, supõe-se que a função ela é sempre positiva. O gráfico de f é uma superfície, né, com essa equação f de x, y, né, ou seja, o S ele é um sólido, tá? Porque ele está sob a região R, tá? Ele é um sólido que está abaixo, tá? Está acima dessa região R aqui e está abaixo dessa função, ou seja, é esse paralelepípedo aqui embaixo, tá? Que ele é limitado por essa região aqui embaixo e por essa função aqui em cima, tá? Então, esse sólido eu chamei de S, tá? Em que esse S é x, y, z, que pertence aos reais, né? Com 3 dimensões, onde o meu z, que é essa terceira dimensão aqui, ele varia de f, né? Ou seja, o máximo dele é a função f, e o mínimo é zero, que é onde está a função r, tá? Onde x e y pertence a r, e r tem essa definição aqui, que nós já vimos, tá? Então, a ideia dessa integral dupla é encontrar o volume de S, tá? Então, uma integral simples, você calcula uma área, né? Que aí você tem duas dimensões. Já uma integral dupla, você calcula volumes. Aí, como chegar, né, no cálculo, na fundamentação, né, de como calcular essa integral dupla, né? Então, primeiro, se divide essa região R aqui em diversos... Deixa eu ver se eu já consigo, se travou. Deixa eu dar um refresh aqui. É a minha internet, que tá bem ruim hoje. E como eu uso esse quadro online, tem que ter internet. Deixa eu ver se agora vai. Não, agora vai, voltou. Então, a gente parou bem aqui. Bom, então, como é que faz para a gente fundamentar o cálculo dessa integral dupla, tá? Então, a gente pega esse retângulo aqui, R, e divide ele, né, em diversos subretângulos, tá? Então, peguei essa área R aqui, onde essa área R em X ela é limitada a A e B, e em Y ela é limitada a C e D, tá? Então, você vai subdividir este retângulo R em diversos subretângulos, tá? Então, você vai dividir em M intervalos, tá? Em intervalos que possuem o mesmo comprimento, da mesma forma como nós calculamos para uma integral só, tá? Então, ou seja, eu vou ter um comprimento no lado x e no lado y, né? Então, eu tenho o ΔX aqui deste lado, onde ΔX vão ser os limites de x sobre m, né? Ou seja, ΔX vai ser b menos a sobre m, igual como nós vimos no exemplo anterior. E eu vou também dividir, né? Em relação a y, eu vou dividir em n subintervalos, tá?
em que o comprimento de cada intervalo aqui em y vai ficar d menos c sobre n, ou seja, d menos c, né, o valor máximo e mínimo de y, e divido pelo número de intervalos, tá? E com essas definições, eu vou gerar os subretângulos, tá? Então, com essas divisões do eixo x e do eixo y, né, se eu traçar essas linhas, né, o cruzamento delas gerarão os subretângulos, tá? Então, que vai gerar, né, cada retângulozinho desse que ele chamou de RI e J. Por quê? Porque cada valor aqui de um retângulo, em cada retângulo tem um pontinho. Eu defino um valor de x e um valor de y qualquer. Então, percebam que tem esse pontinho preto aqui, tá? Em que cada pontinho desse representa um ponto, que é um valor de xi e um valor tá? Aqui. Que é um valor. Esse pontinho aqui, na verdade, o que ele está falando é que ele tem os limites de cada retângulozinho, né? Por exemplo, eu fui bem à frente agora, ainda não tinha chegado aí. Então, eu tenho esse retângulo aqui, tá? Que era para sair reto, mas não saiu. Deixa eu ver se eu consigo deixar bem retinho. Então, eu tenho este retângulo aqui. Este retângulo aqui... Ai, meu Deus. Bobagem. Esse retângulo aqui, ele possui os seus limites, né? Ele possui o limite do x inferior e do x superior. E o limite do y superior e do y inferior. Então, esse retângulo, ele é formado por essas coordenadas. São os limites do retângulo, tá? Que ele chamou bem assim, ó. Aqui. Que ele chamou de xi menos 1 e xi por yi menos 1, vírgula, YJ, que são as coordenadas, tá? Então, este retângulo, isso aqui representa este subretângulo aqui, tá? Os limites dele, ou seja, isso aqui é o domínio dele. Então, eu tenho um subretângulo que possui as coordenadas x e y, em que x é menor ou igual a xi e é maior ou igual a xi menos 1. E o y da mesma forma, y é menor ou igual a yj e maior ou igual a yj menos 1. Onde, né, onde cada área, né, que é o valor de cada área desse subretângulo, eu chamei de ΔA, tá? Em que ΔA vai ser igual, né, base vezes altura. Qual é a base de qualquer retângulo aqui, de qualquer subretângulo? É ΔX, né? É a variação em x, dividido pela variação em y. É base vezes altura, tá? Então, a área é ΔX, deixa eu só diminuir aqui. São os limites em x vezes os limites em y. Tá? Então, essa aqui é a área de cada retângulozinho desse, tá bom? Vamos continuar. E fazendo isso, tá? O que acontece? A gente vai seguir a gente dividiu, né? Todo aquele retângulo R, tá? E se a gente... Porque assim, a função, ela é... Ah, tá. É aqui, desculpa.
Então tá. Então, da mesma forma como nós escolhemos o ponto de amostragem lá no primeiro exemplo, a gente também escolhe um ponto de amostragem qualquer que esteja dentro de qualquer um desses retângulos. Então, eu posso escolher qualquer pontinho que esteja dentro desse subretângulo aí, tá? Onde esse ponto de amostragem é um ponto de coordenada x e j, vírgula, y e j, tá? Em cada subretângulo desse. Então, o que a gente faz, tá? A gente pode aproximar a parte de S. O que é o S? O S é o sólido, né, gente? O sólido é aquele que, como eu mostrei anteriormente, é que ele vai ser limitado. Vai ser este sólido aqui, ele vai ser limitado por esta área aqui, né? Limitado pela função, limitado por Z e R, tá? Então, o que eu fiz até agora foi dividir a base desse paralelepípedo. Então, pegando esse ponto de amostragem aqui, qualquer, tá? A gente pode aproximar a parte, só a parte de S que está na mesma direção desse retângulozinho, ou seja, eu tenho esse retângulo aqui, tá? Se eu tenho um ponto, um ponto dentro desse retângulo aqui, tá? Então, eu vou pegar, tá? Somente a parte que está acima deste retângulo e que está limitado à função acima. Tá? Então, eu vou pegar apenas este retângulo aqui, ok? Ou seja, aí aqui eu tenho uma caixa que ela é retangular, né, fina, ou seja, ela é uma caixa do tipo coluna. Tem uma colunazinha, né, com essa base R de J, né, que tá essa base aqui. E qual seria a altura? A altura é justamente o valor da função neste ponto de amostragem, ou seja, bem aqui. Se eu escolhi um ponto de amostragem qualquer, que foi esse aqui, neste ponto de amostragem aqui, eu vou ter o valor da função f de x, tá? Então, o volume desta coluna aqui, desta caixa, como é que ele é calculado, né? Ele é a altura vezes a área do retângulo da base, ou seja, é o valor da função neste ponto de amostragem, vezes a área deste subretângulo, que é ΔA, como nós calculamos anteriormente, tá? Então, isto aqui é o volume de uma coluna apenas, tá? Só que a ideia é calcular a área inteira, a área S completa, né? Essa área S, o que eu vou fazer? Em cada quadradinho, em cada retângulozinho da base, eu vou gerar uma coluna, né? Em cada retângulozinho daqui, eu vou gerar uma coluna que vai sair dessa base, desse retângulozinho até a função. Eu vou calcular a área de cada coluninha dessa, tá? Então, nós vamos ter um sólido que possui diversas colunas, tá? Então, se a gente somar o volume de cada uma dessas colunas, eu vou ter o valor aproximado do volume total de S, do volume total do sólido, ou seja, a gente somando todas essas áreas, a gente chega nessa fórmula aqui, tá? Que é o somatório, né? É o produto. Eu vou ter um produto de cada uma dessas coluninhas aqui, de cada uma dessas caixas, tá? Em que vai variar vão ser os valores de Y e J, ou seja, o ponto de amostragem aqui, tá? Onde cada ponto de amostragem faz parte de uma coluna diferente, tá? Onde o I ele vai variar até N e o J vai variar, desculpa, o J vai variar até N e o I vai variar até M, tá? Então, gente, quando eu tenho essa soma dupla aqui, o resultado desta soma dupla vai me dar o volume, tá? E que, se da mesma forma como nós pensamos lá em relação à integral simples, se eu
se eu disser, né, se eu aumentar os valores de mn, ou seja, o número de intervalos que eu vou dividir o eixo y e o eixo x, então eu vou gerar infinitas caixinhas, infinitas colunas como essa, tá? Ou seja, se eu disser, tá, que se eu calcular o limite, né, desse somatório, desse volume, quando mn tende a infinito, ou seja, eu vou dividir infinitas vezes o intervalo de x e os intervalos de y, e vou gerar infinitas colunas, tá? Eu vou me aproximar cada vez mais do valor do volume, ou seja, eu vou aumentar a minha precisão, o valor do volume do sólido, tá? Então, a definição da integral dupla, né, de f sobre um retângulo R é esse aqui, tá? É o valor, eu vou integrar integral dupla em relação a R, ou seja, nos limites de R, nos limites do retângulo, tá? Eu vou integrar f em relação à sua área, tá? Que isto aqui é a mesma coisa que eu calcular o limite quando mn tende ao infinito daquela soma de Riemann com duas variáveis, tá? Claro que essa integral ela só vai existir se o limite dessa função existir, tá certo? Aí, olha só. Esse ponto de amostragem, tá? Que é o que define cada retângulozinho, né? Que vai definir a altura que vai definir a altura da coluna, da caixinha, tá? Então, pode ser qualquer ponto no subretângulo, tá? Então, eu vou ter aquele subretângulo, tá? E eu posso escolher qualquer pontinho, tá? Para ser o meu ponto de amostragem, xi, ij, y e j, tá? Só que para facilitar os cálculos, né, para padronizar, o que a gente faz? A gente sempre escolhe o canto superior direito de cada retângulo, que é esse aqui. Ou seja, nesse aqui eu vou ter o meu xi, aqui é xi, e aqui é o meu yi, tá? Então, ao invés de chamar o ponto de amostragem de x e j e y e j, eu vou chamar apenas de xi e yi, tá? Então, para simplificar, né, a integral dupla da função em x e y, né, em relação à área, tá? É igual ao limite da soma dupla, tá? Do valor da função neste ponto específico vezes o valor da área, tá? Quando m e n tendem ao infinito. Ou seja, né, se a gente tem uma função que ela é sempre positiva, tá? Se a função é sempre maior ou igual a zero, então o volume do sólido, tá? Que está acima de um retângulo R e abaixo dessa superfície, que ele chamou de Z, que é definida pela função f, tá? Vai ser esta fórmula aqui, conforme nós vimos anteriormente. E esta soma, como nós vimos, é chamada de soma dupla de Riemann. Tá? E essa soma aqui, ela representa uma aproximação do valor, tá? Dessa integral dupla, ok? Então, sempre que f for uma função positiva, ou seja, sempre em valores acima, maiores ou iguais a zero, tá? Então, sempre vai ter uma soma dupla de Riemann que vai representar a soma do volume, tá? Ou seja, esta soma dupla ela vai representar o volume do sólido. Ok? Vamos a um exemplozinho.
Estime o volume do sólido que está acima do quadrado R. Aí ele está dizendo aqui as coordenadas, né, que definem esse quadrado R, né? Ou seja, vai ser, os pontos vão ser 0, 0, que é aqui, 0, 2, aqui, 2, desculpa, 2 e 0 bem aqui, e 2 e 2 bem aqui. Então, esses daqui são os pontos limites, né, que definem o meu retângulo, que no caso eu estou dizendo que é um quadrado, né? No caso, o quadrado é um retângulo que possui lados iguais, né? Então, isso aqui vai definir os limites do quadrado, tá? E ele diz que esse sólido, ele está acima desse quadrado e está abaixo do paraboloide elíptico. E ele dá a fórmula desse paraboloide, tá? Esse paraboloide é z igual a 16 menos x quadrado menos 2y, menos 2y quadrado. Tá? Então, ele quer estimar o valor deste sólido, né? Então, pegando a ideia, né? A gente sabe que o volume de um sólido, de uma função que ela é positiva, que no caso, essa função aqui, ela é uma função positiva. Por quê? Porque essa função, ela é positiva, tá? Ela é positiva somente, na verdade, ela tem que ser definida. Tem um ponto em que ela é definida. Só que assim, nesse limite que nós vimos, essa função ela é positiva. Por quê? Porque o valor máximo de x, tá? O valor máximo de x é 2 e o valor máximo de y é 2. Então, eu jogo aqui nesse valor de z, ou seja, eu vou calcular z aqui, o maior valor de z, tá? O maior valor de z vai ser 16. Qual é o maior valor de x? É 2. 2 vezes 2, 4. Então, menos 4. Dois vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Tá? Então, 16 menos 4, 12. 12 menos 8, 4. Então, aqui, z é positiva, a função é positiva. E quando essa função tiver no menor valor de x e y, que no caso é 0, 0 e 0, então aqui vai ser 0 e aqui vai ser 0. Então, o z vai ser 16. Então, o z vai ser sempre positivo. O z vai variar de 4 a 16, né? Ou de 16 até 4, tá? Então, o que que faz, gente? Eu vou dividir, conforme nós vimos no exemplo, essa região quadrada eu vou dividir em diversos subquadrados, tá? Nesse caso aqui ele dividiu em 4, tá? E ele escolhe sempre como ponto de amostragem o canto superior direito de cada quadrado, tá? Então, como é um quadrado, bem aqui é o meio, né? Já que foram divididos em quadrados iguais, subquadrados iguais, tá? Então, este ponto aqui é o ponto 1, 2, este ponto é o ponto 1, 1, este ponto é 2, 2 e este ponto é 2, 1, tá? Então, neste caso aqui, eu vou ter diversas caixas retangulares, ou seja, eu vou ficar desse jeito aqui, ó. Aqui eu dividi cada eixo, né, x e y, em 4 vezes, em 4 partes, 4 subintervalos, ou seja, m igual a n igual a 4, tá? Aqui eu já dividi em m e n iguais, né, só que igual a 8. E aqui em n e m iguais a 16, ou seja, cada vez eu estou diminuindo mais. Então, quanto mais eu divido, ou seja, lembra-se que quando m e n tendem ao infinito, eu vou me aproximar mais do valor do volume, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, era só para vocês terem uma ideia, tá? Então, o paraboloide elíptico é o gráfico, né? E a área de cada quadrado
é 1. Por que eu sei que é 1? Porque de 0 a 1, isso aqui é 1, esse intervalo aqui é 1, esse intervalo aqui é 1, e este intervalo aqui é 1. Então, a área de cada quadradinho desse é 1. Então, ΔA é igual a 1, tá? Então, se eu tenho uma função, se eu quero achar o volume de um sólido, que ela é limitada por um retângulo, né, que no caso é um quadrado, e uma função de duas variáveis, no caso, né, que é sempre positiva, então o volume, que é o mesmo valor do limite, o valor de uma integral dupla, ela é igual à soma dupla de Riemann, né? Do valor da função no ponto amostral vezes a área, tá? Onde y e j vão variar conforme o número de retângulos que eu gerei, né? Então, o meu i, que é em relação a x, tá? Meu i, que é em relação a x, ela tá variando de 1 até 2, e o meu y, que tá variando em relação a j, vai variar de 1 até 2, tá? Ou seja, eu vou primeiro calcular, tá, o valor dessa função para no ponto 1, vezes o valor da função, vezes o valor da área, mais o valor da função em 1, 2 vezes a, mais o valor da função em 2, 1 vezes a, mais o valor da função em 2 e 2 vezes a. Ou seja, eu peguei o valor da função f em cada um dos pontos amostrais aqui, tá? E multipliquei pelo valor da área, tá? Então, o valor da função em cada ponto amostral desse é a altura do meu sólido. E multipliquei pela área. Então, assim, eu vou encontrar os volumes. Então, fica... aí eu calculo, né? Jogo os valores da função aqui em Z e cheguei aos resultados, né? 13 vezes 1, mais 7 vezes 1, mais 10 vezes 1, mais 4 vezes 1. E o valor do volume deu 34. Tá? Que é isso aqui. Tá? Então, eu calculei, né, para cada função. No caso do exemplo dado, ele dividiu o M e o N em 2, tá? Como se tivesse o M e o N em 2. Assim, porque aqui não está representado, mas se eu fosse desenhar ia ficar alguma coisa assim, ó. Porque a titia aqui é muito ruim de desenho. Ai, meu Deus, não consigo desenhar isso em 3D. Imaginem que seja só esses 4 aqui, tá, gente? Melhor. Que eu não sei, não consigo desenhar em 3D. Aqui, ó. Só que quanto mais eu subdivido os intervalos em x e y, mais aproximado eu tenho o valor do meu volume, tá? Vamos ao outro exemplo, tá? Então, aqui eu tenho, ele me dá, né, o R, né, no caso, o retângulo, ok? Então, aqui eu tenho meu R e ele define os limites, né, do retângulo, ou seja, o x e o y, né? O x vai variar entre menos 1 e 1 e o y entre menos 2 e 2, tá? Então, ele quer que calcule esta integral aqui. Só que esta integral aqui, tá? Esta integral aqui eu não vou conseguir calcular o valor dela do jeito que ela tá aqui, tá? Só que como ela sempre vai ser... Porque como eu tô tratando de números reais, ela sempre vai ser positiva, tá? Então, a gente pode calcular, a gente sabe que uma integral dupla, ela representa um volume.
tá? Então, o que a gente faz? Se ele me dá esta posição aqui, tá? E ele me dá esta função, e essa função eu digo que ela vai ser sempre positiva, então eu vou calcular, tá? Como se fosse uma soma de Riemann, ok? Então, quando ela é positiva, o que vai acontecer? O valor de z é igual a 1 menos x quadrado raiz quadrada, tá? Então, essa função, ela vai ficar desta forma aqui, ó. X quadrado mais z quadrado igual a 1. Então, esta é a função que vai limitar do lado superior, né? O sólido, em que eu quero calcular o volume. E aqui embaixo eu tenho um retângulo que é definido por R, tá? Eu tenho o retângulo R. Então, a integral dupla, ela representa o volume do sólido, né? Ou seja, vai ser este volume aqui, tá? Este volume deste sólido S. Em que a função superior que limita este sólido é este cilindro. Como é que eu sei que é um cilindro? É porque eu já estudei cilindro e eu sei que a figura geométrica que tem este formato, x quadrado mais z quadrado igual a 1, é um cilindro circular, tá? E acima do retângulo R, ou seja, é mais ou menos nessa figura aqui. Então, aqui eu tenho o sólido S, tá? Em que aqui embaixo eu tenho o retângulo, tá? Aqui embaixo eu tenho este retângulo. Em que o x está variando de quê? De menos 1 até 1. E o y está variando de 2 até menos 2. Tá? Então, o volume de S é a área desse semicírculo aqui. Tá? Então, esta função aqui, ele quer que calcule o valor dessa integral dupla. Só que eu sei que, sob essas condições, o valor da integral é a mesma coisa que a área deste sólido. Então, como é que eu calculo a área deste sólido? Né? O volume deste sólido é a área da base, é o volume desta base aqui, e multiplico pela altura. Tá? Onde esta área aqui, o valor dessa área é a área de um círculo, só que eu não tenho um círculo inteiro, eu tenho só meio círculo, tá? Então, eu calculo a área total deste círculo e divido por 2. Como é a área de um círculo? É πr ao quadrado. Qual é o valor desse R? O valor desse R é 1. Como é que eu sei que é 1? Por causa do formato dele aqui, ó, desse valor aqui. Que eu sei que no cilindro circular, o que está aqui é 1. É o R, é o raio, é o valor do raio. Então, é πr ao quadrado, só que dividido por 2, porque eu só tenho a metade de um círculo, tá? E eu tenho que saber esta altura aqui, que é um dos lados do retângulo. Como é que eu sei um dos lados do retângulo? Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu apagar aqui. Como é que eu sei qual é esse lado do retângulo, né? Bom, eu sei que o meu y está variando de 2, ou seja, bem aqui é 2. Esta altura aqui do retângulo, ele é referente, é o limite, né? É o domínio da função no y. Então, o y está variando de menos 2 a 2. Então, 2 menos menos 2 é 4. Tá? Então, se a altura é este valor aqui, este valor representa o limite de y, das coordenadas em y, tá? Então, vai ser este tamanho aqui. Então, vai ser 2, que é aqui, e bem aqui menos 2. 2 menos menos 2
é igual a 4. Então, π ao quadrado, r ao quadrado sobre 2 vezes 2 dá igual a 2π. Então, o valor da integral dupla desta função é a mesma coisa que o valor da área deste sólido S aqui. Aí tá, a gente viu que uma das formas de se procurar, de se definir o ponto arbitrário em cada retângulo, subretângulo gerado, né, naquela soma de Riemann, é utilizar o ponto arbitrário no canto superior direito de cada retângulo, tá? Só que uma das formas de usar, né, de calcular também essa soma dupla de Riemann, é calcular o valor dessa área, só que tomando o ponto central de R, tá? Ou seja, pegando um ponto bem aqui no meio, tá? Do retângulo, em que este ponto central, ele chama de ponto médio, né? Ponto médio. Ponto médio é sempre x barrado, né? Então, é x de i por y de i barrado. Então, é este o ponto médio aqui, tá? Então, é só substituir, né? Então, eu posso calcular esse volume através do ponto médio, que aí eu só vou mudar o valor, em que ponto eu vou calcular o valor da função, tá? Que agora eu vou calcular no ponto médio, ok? E não mais no canto superior direito. Ou seja, aqui ele tem o mesmo exemplo, tá? Daqueles quadrados, né? Só que ele diz, né? Eu tenho este retângulo aqui, tá? Em que eu vou dividir este retângulo em dois, né? Percebam que o domínio deste retângulo é de x maior que 0 e menor que 2, e y maior que 1 e menor que 2, tá? E eu vou dividir o m e o n igual a 2, ou seja, eu vou dividir o eixo x, né, em duas partes, e eu vou dividir o eixo y também em duas partes, ok? Só que, aí o que eu vou fazer? Para eu calcular o valor da integral neste ponto, é só calcular o valor da integral dupla de Riemann, ou seja, o valor da área multiplicar pelo valor da função no ponto arbitrário. Só que nesse caso, ele quer que use a regra do ponto médio. Então, eu vou pegar o valor central aqui de cada retângulozinho, de cada subretângulo, tá? Ou seja, o meu R de 1 e 2, ele vai ser bem aqui. O meu R de 1 e 1 vai ser aqui. Aqui o meu R de 2 e 1 e aqui o meu R de 2 e 2. Tá? Ou seja, ainda vou chamar o retângulo conforme esses pontos aqui, mas o ponto que eu vou escolher vai ser o ponto central deles, tá? Vai ser o ponto médio. Então, eu vou calcular a função para cada um desses pontos aqui, ou seja, eu vou calcular, tá, f de x e y, que é x menos 3y ao quadrado, neste ponto aqui. Então, eu preciso saber que x e y são esse aqui, tá? Então, bem aqui, eu tenho meio, isso aqui é meio. Aqui é meio. Aqui é 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Tá?
que é este ponto aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Este ponto aqui, tá? Era para sair retinho, mas não saiu. E eu vou calcular este ponto bem aqui, que aí eu vou ter o y médio de cada um dos retângulos, tá? Então, este ponto aqui tá entre 1 e 3 sobre 2, tá? Então, é só eu pegar 3 sobre 2 menos 1 e dividir por 2, tá certo? Que vai dar 5 sobre 4. 5 sobre 4. Aí, aqui eu pego 2 menos 3 sobre 2 e divido por 2, que dá 5 sobre 7. Então, assim eu defino cada um dos pontos. Então, aqui eu vou ter, este ponto vai ser o ponto meio e 5 quartos, aqui meio e 5 sétimos, aqui 3 meios e 5 quartos e 3 meios e 5 sétimos. Então, para eu calcular a soma dupla de Riemann, tá, eu vou calcular a área de cada um desses retângulos, tá? E multiplicar pelo valor da função x menos 3y ao quadrado em cada um desses pontos médios aqui, tá certo? Então, a integral dupla desta função é a mesma coisa que o valor de cada função, da função em cada um desses pontos médios e multiplico pela área, tá? Então, qual é o valor de cada uma dessas áreas, né? Como foram divididos iguais, então vai ser, a base vai ser 1 e a altura vai ser quanto? Quem é que sabe? A altura vai ser 3 sobre 2 menos 1. Então, bora ver. Vamos calcular essa área aí. Delta A. É base vezes altura. Três sobre 2. Ai, meu Deus. 3 sobre 2 menos 1. Peraí. Delta A vai ser delta Y vezes delta X. Quanto é delta Y? Vai ser 3 sobre 2 menos 1. 3 sobre 2 é a mesma coisa que o 1,5, né? 1,5 menos 1 dá meio, que é igual a meio em fração, né? Ou 0,5, tá? Então, eu vou multiplicar. Como é base vezes altura, vai ser meio vezes 1, que dá igual a meio. Assim. Tá? Então, a área vai ser igual a meio. Então, eu vou calcular o valor da função em cada um desses pontos e multiplicar pelo valor da área. Então, você pega cada um dos pontos que nós já citamos e calcula o valor da função x menos 3y ao quadrado, tá? Então, você vai chegar nesse valor e multiplicar cada um pelo valor da área e somando esses pontos, tá? Então, o resultado final fica menos 11,875, que é a mesma coisa que a integral dupla da função em relação à área. Então, assim, a mesma coisa, tá? Quando eu quero calcular o valor da integral dupla sobre retângulos, né? Através da regra do valor médio, tá? Ou seja, eu vou calcular, ele diz assim, que a integral dupla, né? Aquela integral dupla lá, né, da função em relação à sua área, tá? Quando eu multiplico ela, tá, sobre o inverso da área, ou seja, né, eu vou somar todas as áreas, tá? Eu vou somar cada valorzinho da função, valor total da função, dividido pela área,
né? Então, ou seja, vou multiplicar pelo inverso da área. Então, este valor aqui, tá, é considerado o valor médio de uma função. Tá? Então, se eu quiser saber o valor médio, tá, de uma função f, que tem duas variáveis, em um retângulo R, ou seja, aquela função, ela está sobre um retângulo, tá? Se eu quiser saber o valor médio dela, eu vou calcular, tá, aquela integral de Riemann e dividir pelo valor da área de cada uma dos retângulos, né? Vou dividir pelo valor do retângulo em que ele está definido, tá? Entendido? Aí aqui são algumas propriedades dessas integrais duplas, tá? As integrais duplas. Se eu tenho, por exemplo, duas funções, né, sendo somadas dentro de integrais duplas, as duas sendo integradas em relação à mesma variável, que no caso dA. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu separar cada uma das integrais duplas, né, e calcular a integral separada de cada uma dessa função, conforme a mesma derivada, tá? Uma outra propriedade é que quando eu tenho uma constante que multiplica uma função derivada integrada em relação à variável a, é a mesma coisa que eu pegar esta constante, colocar para fora da integral e multiplicar essa constante pela integral dupla da função, tá? Uma outra propriedade, né, isso quando eu estou falando de integrais duplas sobre retângulos, tá, gente? Então, percebam que sempre essa integral, ela está sendo, os limites dela são os limites do retângulo, tá? Então, se eu tenho uma função f e uma função g, em que eu afirmo que a função f é maior ou igual à função g, tá? Para todo x e y definida em um retângulo, tá? Então, eu também posso afirmar que a integral dupla da função f, tá, integrada em R, é maior ou igual que a integral dupla da função g em R, tá? Bom, eu vou dividir a nossa aula em vários vídeos para ficar melhor, para colocar disponibilizar e até para vocês baixarem, tá, gente? Essa aqui foi a nossa primeira parte, vamos para a segunda.